Então vamos nessa com o Campeonato Paulista 2025, já na reta final da fase classificatória, as últimas vagas sendo definidas, com muita coisa para acontecer nas 3 últimas rodadas do Paulistão. A 8ª rodada foi disputada, você vem com a gente, vem deixando o seu like e participando por aqui para a gente acompanhar tudo que rolou na 8ª rodada e tudo que ainda vai acontecer dentro do Campeonato Paulista. Lembrando que pela frente ainda temos a 9ª rodada, a 10ª, a 11ª e a 12ª. São 12 rodadas no total. Então vamos nessa na 8ª rodada, que começou na sexta-feira no Pacaembu. A Portuguesa venceu a Inter de Limeira por 2-0, vitória fundamental da Lusa, que não só ficou mais longe de questão de rebaixamento, de luta para não cair, como entrou no G2 da sua chave, ultrapassando o Santos. Nesse momento, a Portuguesa estaria classificada para os mata-matas. Também, além de tudo, a Portuguesa que nessa temporada vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, a 4ª divisão, e venceu a Inter de Limeira. Mirassol e Noroeste empataram por 1-1. Mirassol segue bem posicionado para buscar a classificação. O Noroeste, pelo visto, vai permanecer na 1ª divisão. Botafogo venceu o Velo Clube por 1-0, a primeira vitória da Pantera, ou do Pantera, né, no Campeonato Paulista, e aproveitou aí para sair da zona do rebaixamento. Nessa primeira vitória já tinha alguns empates, chegou aos 7 pontos. O Red Bull Bragantino venceu o São Paulo por 1-0, apenas a 2ª vitória do Braga no campeonato, também se afastando da zona do rebaixamento, e venceu logo o São Paulo, um dos times mais fortes aí do campeonato, dos grandes clubes do estado de São Paulo e da capital. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Guarani por 2-0. Atenção para a Ponte Preta, 3 vitórias seguidas e graças a esse resultado ultrapassou o Palmeiras e confirmou essa ultrapassagem ao fim da rodada, porque o Palmeiras tropeçou. Então a Ponte Preta nesse momento está classificada para o mata-mata e o Palmeiras está fora. Santos e Palmeiras fora do mata-mata, pelo menos com os resultados até aqui na 8ª rodada. Novo Horizontino e Santos empataram por 0-0. O Santos perdeu a posição para o Guarani e também para a Portuguesa. Já tinha perdido para o Guarani e agora para a Portuguesa. No Mané Garrincha, nesse domingo, Água Santa e Palmeiras empataram por 1-1. Verdão conseguiu empatar com um dos piores times do campeonato. E na Neoquímica Arena, o Corinthians, no finalzinho, com muita emoção, venceu o São Bernardo por 2-0. O Ángel Romero fez o gol já quase aos 50 minutos, para lá dos 50 minutos do segundo tempo. E o Depay fez o segundo gol, garantindo aí a vitória por 2-0 do Corinthians para cima do bom time do São Bernardo. O Corinthians no campeonato tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Corinthians que já tem 9 jogos, ele realizou um jogo antecipadamente pela 11ª rodada contra o Novo Horizontino, por isso ele tem um jogo a menos, mas mesmo se não tiver, tem um jogo a mais, né? Mesmo que não tivesse esse jogo a mais, seria o líder. Corinthians bem demais na temporada. A classificação grupo a grupo a gente acompanha por aqui. O Corinthians tem 22 pontos, com 7 vitórias, 1 empate e tem, a essa altura, 15 pontos de vantagem para o Botafogo, que é o terceiro. Por isso o Corinthians já está classificado para os mata-matas. O Mirassol tem 16 pontos. Botafogo tem 7, no máximo faz 19. Quarto lugar a Inter de Limeira com 5. Inter de Limeira que inclusive está na zona do rebaixamento, ou lanterna do Campeonato Paulista no geral. O grupo B tá aí com o Guarani liderando, 10 pontos. Grupo bem parelho, bem equilibrado, embora a pontuação seja baixa, né? A Portuguesa tem 9 pontos, mas tem um gol pró a mais do que o Santos, 11 contra 10. O Peixe está fora do G2, nesse momento não se classificaria para os mata-matas. Só 9 pontos. Quarto lugar, o Red Bull Bragantino está com 8, conseguiu vencer na rodada e respira aí mais aliviado em questão de luta contra o rebaixamento, e também entra nessa briga aí por luta nas quartas de final. O grupo C, São Paulo 13 pontos lidera, Novo Horizontino está com 11. Terceiro lugar, o Noroeste com 7. Quarto lugar, o Água Santa com 5. São Paulo bem encaminhado para buscar sua classificação. Tem aí 6 pontos de vantagem para o terceiro colocado. Nesse momento, São Paulo e Novo Horizontino avançando para a próxima fase. São Paulo e Novo Horizontino, que também estavam no mesmo grupo na temporada passada, se enfrentaram e o Novo Horizontino avançou para as semifinais naquela oportunidade. São Paulo e Novo Horizontino vão avançando. E no grupo D, São Bernardo tem 16 pontos. A Ponte Preta está com 15. Palmeiras 13, Velo Clube só 5. Velo Clube lutando contra o rebaixamento. São Bernardo, Ponte e Palmeiras disputando realmente muito parelha, de forma muito parelha essa disputa. São Bernardo, Ponte e Palmeiras. O grupo D, aliás, que tem a maior pontuação entre todos os grupos aí, com 3 times muito fortes lutando
pelas vagas. Lembrando que no regulamento do Paulista, os times do mesmo grupo não se enfrentam, eles enfrentam times dos outros 3 grupos. Aqui a classificação geral, lembrando que essa classificação geral, ela não interfere nos classificados às quartas de final, ela vai ser importante, no entanto, para definir mando de campo, lembrando que no Paulistão, depois dessa fase classificatória, a gente vai para as quartas de final, em jogo único, melhor posicionado na classificação geral vai mandar esse jogo, vai poder jogar como mandante. E também isso acontece na semifinal. Semifinal também de jogo único, com o melhor posicionado na classificação geral, podendo jogar como mandante. É uma baita vantagem. E aí a final, jogo de ida e volta. Ou jogos de ida e volta, né? Liderança nessa chave. Aliás, a classificação geral também define os 2 times rebaixados. Liderança do Corinthians, 22 pontos, tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a mais do que a maioria das equipes, ele já fez um jogo referente à 11ª rodada, um jogo antecipado lá da frente. Segundo lugar, o Mirassol tem 16, com 6 de saldo, 3 a mais do que o São Bernardo, que é o terceiro colocado, tem 6. São Bernardo, Mirassol e Corinthians realmente próximos da vaga. Quarto lugar, a Ponte Preta tem 15 pontos. Lembrando que Ponte Preta e São Bernardo são do mesmo grupo. E nessa mesma chave tem o Palmeiras, que é o terceiro nessa chave. Aqui na classificação geral, o Palmeiras é apenas o 6º. A Ponte está com 15, a Ponte vem de 3 vitórias seguidas, parecia carta fora do baralho nessa disputa por vaga no mata-mata, entrou nessa parada. Quinto lugar, o São Paulo está com 13, também 13 pontos para o Palmeiras, que está empatando muito dentro do campeonato, são 3 vitórias e 4 empates, muito empate, e o Palmeiras vai aí tendo dificuldade para buscar a classificação e vai para as últimas 4 rodadas nessa situação. Sétimo lugar, o Novo Horizontino, tá com 11 pontos. Novo Horizontino, que é do grupo do São Paulo, parece que os dois vão avançar para a próxima fase e vão se enfrentar, lembrando que times do mesmo grupo se enfrentam nas quartas, né? Não se enfrentam na fase de classificação, mas se enfrentam nas quartas, sempre o primeiro contra o segundo, com o primeiro podendo mandar o jogo. Oitavo lugar, o Guarani, tem 10 pontos, uma trajetória média aí do Guarani, a campanha mais ou menos, mas que é suficiente para liderar um grupo de pontuação muito baixa, que é o grupo B, que é o grupo do Santos, é o grupo da Portuguesa, inclusive eles vêm logo na sequência, e é curioso, né, que nessa classificação você vê que vem uma sequência dos times do grupo B, o Guarani com 10 pontos, a Portuguesa com 9, o Santos 9 e o Red Bull Bragantino tá com 8, então você tem o Guarani liderando, por enquanto estaria classificado, você tem aí um cenário que o Palmeiras com 13 pontos não tá avançando e o Guarani com 10 avançaria em primeiro no seu grupo. Portuguesa 9, Santos 9, a Portuguesa tem um gol a mais do que o Santos, Red Bull Bragantino tem 8, 12º lugar o Noroeste tem 7, 13º Botafogo venceu pela primeira vez nessa rodada, tem 7, o Velo Clube tem 5 pontos com saldo menos 5, zona de rebaixamento, o Água Santa 5 pontos com saldo menos 10 e a Inter de Limeira com 5 pontos com nenhuma vitória. A Inter é o time que ainda não venceu dentro do Campeonato Paulista até agora, por isso lanterna do campeonato com 5 empates, nenhuma vitória. Vamos aos principais artilheiros do Paulistão. Guilherme do Santos, ele tem 7 gols, é o maior goleador. Daniel Amorim do Velo Clube, ele tem 4 gols. Talisson Magno do Corinthians também tem 4. 4 gols ainda para o Gabriel do Mirassol. E para fechar a lista, o Maurício do Palmeiras também 4 gols. Esse foi o resumo do Paulistão 2025, entrando na reta final da fase classificatória, para a gente ficar sabendo quais os 8 que vão para as quartas de final para lutar pelo título paulista da temporada. Esse foi o resumo, deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal. Um abraço.